Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar nesse instante para dar início ao nosso culto. Senhor, nós estamos, Pai, na Tua casa e clamamos o Senhor, Pai, que venha falar aos nossos corações essa noite, que todo louvor, toda adoração, Pai, possa ser somente a Ti e que o Senhor, Pai, venha ser entronizado no nosso meio, por meio das nossas vidas, das nossas ações, e que, Pai, nós clamamos que o Senhor venha usar a vida de cada um de nós aqui, que o Senhor esteja com a palavra que será ministrada, que possamos, Pai, sair daqui diferente da forma como entramos, no nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Nós vamos agora fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 18 até o verso 26. Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao 26. Ouçamos o que Deus nos fala em sua palavra. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, os seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Então, bendita seja a palavra do Senhor em nosso coração, e que o Espírito Santo nos dê entendimento e aplicação da mesma para o nosso viver. Deus seja louvado. Vamos continuar exaltando e glorificando com as nossas canções. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. permaneçamos, fiéis nas promessas, porque aquele que é fiel, ele é capaz de cumprir a nós, ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus jamais será infiel para conosco, que não pode negar o seu caráter.
Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, tão bem, tão bem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, tão bem, tão bem. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele
soando o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Toda honra, toda glória seja dado a Ti, Senhor. Que o Senhor, Pai, receba esses louvores que entregamos a Ti e que não sejam, Pai, apenas palavras, mas que seja o nosso proceder, Pai. Nós clamamos, Pai, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, sobre a Tua igreja, sobre os nossos lares. Vem sobre essa cidade, Pai, para que possamos, Pai, como servos do Senhor, cumprir o ID que o Senhor tem nos comissionado, que possamos, Pai, também ser fiéis testemunhas, Pai, do Senhor. Fale aos nossos corações, que Teu Santo Espírito venha nos constranger, tirar das nossas zonas de conforto e que possamos, Pai, de fato experimentar, Pai, a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Eu quero convidar as crianças para virem em frente. Nós vamos orar. Oremos, meus irmãos. Pai de amor, suplico as Tuas bênçãos sobre estas crianças e também sobre a Tua igreja quando o Senhor vai falar aos nossos corações. Que o Espírito Santo fale conosco e nos dê a iluminação e compreensão da Tua palavra e que possamos crescer espiritualmente e possamos nos tornar mais parecidos com Jesus. Glorifica Teu nome e que o Espírito Santo nos conduza nesta adoração a Ti, em nome de Jesus. Amém. O texto que lemos a princípio, irmãos, ele nos relata 2 milagres realizados por Jesus. Começa primeiro com um pai aflito, mas esperançoso, que se aproxima de Jesus e diz: a minha filha acaba de falecer, mas eu creio que se o Senhor for lá e lhe impor as mãos, e qualquer coisa que pedirdes a Deus, Ele vai lhe dar. E Jesus, então, inicia uma caminhada em direção à casa deste homem. Ele era um chefe de sinagoga. Em outros evangelhos, ele será reconhecido como Jairo. Mas, no meio do caminho, aparece uma mulher enferma. Ela tem uma hemorragia, um fluxo de sangue, e são 12 anos de tratamento médico sem nenhum resultado. E ela então, em sua fé, ela crê que se ao menos tocar na veste de Jesus, ela será curada. Então, por entre a multidão, ela consegue se aproximar e tocar na veste de Jesus. E imediatamente aquela hemorragia é estancada. No Evangelho de Marcos,
o evangelista Marcos ele dá mais detalhes do que Mateus aqui mencionou. Jesus vai dizer: quem foi que me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Então aquela mulher não podendo se esconder, como se esconder diante de Deus Todo-Poderoso? Como se esconder diante de Jesus? Quem foi que me tocou? Naturalmente que Jesus queria que aquela mulher mesma se apresentasse, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra, capaz de fazer qualquer coisa e de saber todas as coisas também. Então, quando aquela mulher ela se faz notar a sua presença, a sua intenção, Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique curada deste teu mal. Imaginem vocês agora voltando ao pai aflito. Mateus já chega ao ponto de relatar o fato após o falecimento da filha. A minha filha já faleceu. Marcos relata o fato de que ele primeiramente diz: a minha filha está muito enferma. Depois ele fica sabendo: a sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus diz o que para ele? Porque nesse intercurso acontece essa interrupção. Será que Jesus chegaria a tempo antes dela falecer? Para Jesus isso não era nenhum problema. No entanto, Jesus diz para ele: não temas, creia, então somente creia. E quando Jesus então chegou na casa deste homem, na casa de Jairo, havia lá um grande número de pessoas. E, segundo o costume da época, já estavam lá os tocadores de flauta, as mulheres contratadas para chorar, né? Porque havia uma profissão de carpideiras, né? Ou seja, chorar nos velórios, né? Então, Jesus diz: olha, podem acalmar todos, podem sair todos, porque esta menina não está morta, esta menina está viva. E todos riram dele, porque, de fato, do ponto de vista humano, natural, ela estava morta. Mas por que Jesus disse que ela estava viva? Isso me fez recordar a pergunta que alguém fez para Jesus a respeito de ressurreição. Eram os saduceus, o partido religioso dos sacerdotes. Eles não criam em ressurreição. E quando eles contaram a história para Jesus de um homem que morreu, tendo casado 7 vezes, eles questionaram: na ressurreição, quem vai ser a esposa dele? Aí Jesus disse: vocês estão enganados, porque vocês desconhecem o poder de Deus e a própria realidade do céu. No céu não se casa e nem se dá casamento. E quanto à questão da ressurreição, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Então Jesus podia muito bem dizer: ela está viva, porque Ele é o Deus dos vivos. E a questão é que, quando todos saem, Jesus então toma aquela menina pela mão e ordena: menina, levanta. Menina, levanta. A expressão talita cumi, no grego. Então Jesus pegou pela mão, ela se levantou e o seu espírito de vida retornou a ela. Jesus a ressuscitou. Que histórias poderosas, né? Que histórias maravilhosas. Jesus, Ele cura uma mulher há 12 anos com um problema de hemorragia, um problema ginecológico. E Jesus agora ressuscita
uma menina cujo pai procurou ajuda. Isto, irmãos, Deus está nos mostrando hoje também, como mostrou aquelas pessoas naquele dia, que Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o poder de curar as enfermidades e tem o poder de trazer à vida os mortos. Ele disse que Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê jamais morrerá eternamente. E o interessante é que o propósito maior de Jesus é a salvação do indivíduo, é a salvação da pessoa. Tanto que, quando a mulher declarou ou se manifestou dentre a multidão que ela o havia tocado e por que o havia tocado, e que ela estava se sentindo bem de saúde, o que Jesus disse para ela? A tua fé te salvou. Então, há perdão de pecados pela fé, há livramento da condenação eterna pela fé em Cristo. A palavra de Deus diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, ou seja, que não vivem segundo a sua própria natureza terrena, humana, carnal, mas são guiados pelo Espírito Santo. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há. Então Jesus disse para aquela mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz e fique curada desse teu mal. Então, olhem a dupla ação de Jesus sobre a vida dessa mulher. Salva a sua alma e cura a sua enfermidade física. Como eu disse, Jesus tem o propósito de salvar a pessoa. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E todo aquele que crê nele, ele diz o seguinte: este mandamento eu recebi de meu Pai, que todo aquele que vem a mim e crê em mim, eu lhe dou a vida eterna e haverei de o ressuscitar no último dia. Às vezes nós concentramos nossos valores, nossas preocupações e focamos nos resultados terrenos como se eles fossem os mais importantes da nossa vida. Nossa saúde, nossa vida de conforto terreno, sucesso material. Eu sei que tudo isso faz bem para a nossa vida terrena. E sei que tais coisas são necessidades que possuímos também neste mundo. Mas se Jesus não quisesse curar aquela mulher e apenas lhe dissesse: filha, a tua fé te salvou, já seria o suficiente para a eternidade dela no céu. Mesmo pelo que muitas pessoas curadas por Jesus não se tornaram seus discípulos. Muitas pessoas que viram os milagres de Jesus não se tornaram seus discípulos. Foram para o inferno, porque não seguiram Jesus. Por que foram para o inferno? Porque Jesus é o caminho que conduz a Deus. Se não seguir a Jesus, não vai chegar lá na presença de Deus para salvação, não. O fato é que todos vão ter que comparecer perante Deus para juízo, para julgamento. Mas para aqueles que seguem Jesus não há condenação, não há mais juízo. Passaram da morte para a vida. Estão salvos pela fé em Deus, pela graça e a misericórdia de Deus. Eu queria que você refletisse nessa noite, meu irmão, minha irmã,
a respeito da necessidade que você possui, ou que todos nós possuímos, de estarmos bem próximos a Jesus. Notem que aquele pai cuja filha estava gravemente enferma e que veio a falecer, ele foi ao encontro de Jesus. E ele precisava permanecer junto de Jesus, ou seja, ele precisava estar atrelado a Jesus pela fé. Ele precisava confiar inteiramente na providência e no poder de Jesus para resolver o seu problema, a sua necessidade, que era salvar a sua vida. Como também aquela mulher que, ao tocar a veste de Jesus, ela de imediato tem uma cura do seu problema de saúde, mas ela permanece ali. Porque quando alguém se aproxima de Jesus e sabe quem é Ele, e porque deve estar na presença dEle, não vai querer jamais estar longe de Jesus. Então, quando Jesus indaga, quem foi que me tocou? Creio eu que se Jesus não tivesse feito esta pergunta, aquela mulher poderia ter passado desapercebida, poderia ter continuado a sua vida e poderia ter voltado até mesmo o problema de saúde dela. Porque tudo se resumia na sua disposição pessoal de ter tocado a Jesus. Mas Jesus, além de dizer, a tua fé te salvou, Jesus confirma para ela, vá e seja curada deste teu mal. Então ela precisava estar atrelada a Jesus pela fé, e ela então declara a sua fé, e ela então se mostra. E pôde então retornar à sua casa salva e sã. Como também Jairo pôde alegrar-se com toda a sua casa com a salvação da sua filha, a ressurreição dela. E pôde também ter a oportunidade de manter firme a sua fé em Jesus Cristo. Todos nós temos uma necessidade extrema de comunhão e vida com Jesus. Porque todos nós necessitamos do conforto espiritual que vem pelo perdão dos nossos pecados. Todos nós precisamos da segurança que vem da salvação que Ele nos dá pela nova vida que Ele opera em nós. E para termos uma nova vida com Jesus, precisamos reconhecer que somos pecadores, que somos muito frágeis, que somos muito tendentes ao pecado e que devemos ter uma vida bem disciplinada quanto à nossa natureza humana, para que não venhamos a viver na carnalidade, mas em nossa carne viver pela fé em Cristo, segundo a vontade de Cristo, ensinados e conduzidos pelo Espírito Santo de Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, e vivermos uma nova vida que Ele nos dá. Estarmos dia a dia andando em intimidade de vida com Jesus. Aprendemos nesse texto da palavra de Deus que Jesus é a solução de tudo que precisamos. Precisamos de perdão, sim. Ele é quem perdoa todos os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. Precisamos de saúde, Jesus também é a solução para nós. Ele é quem conserva a nossa vida saudável, seja espiritual, seja física.
E quando tivermos que passar por algum revés, problema de saúde ou dificuldade espiritual, é Jesus a solução. Porque nele se manifesta a justiça de Deus para com todos nós. Ou seja, ele assumiu perante o Pai eterno toda a nossa culpa, levando sobre ele os nossos pecados, nossas enfermidades, nossas dores, para que, por suas feridas, por sua morte, tenhamos salvação e saúde espiritual e saúde física. Mas se porventura passarmos ou estamos passando por alguma dificuldade, Deus está nos conduzindo a um patamar de maior dependência dele, da necessidade de consagrar a nossa vida a ele, santificar a nossa vida a ele, buscar a sua vontade para a nossa vida e sermos fiéis a ele. E se tivermos que perder a nossa vida terrena, Jesus já disse que já ganhamos a vida eterna. E se prezarmos pela vida terrena e formos negligentes com a vida espiritual e com a vontade de Cristo para a nossa vida, então vamos ter a vida terrena que quisermos, mas não teremos a vida eterna. E o fato é esse, que todos nós que cremos em Cristo, que recebemos dele a vida eterna, vivemos em função da vida eterna, mesmo vivendo em nosso corpo da carne, neste mundo terreno. Precisamos pensar nisso. Então Jesus é a solução para tudo o que precisamos. E Ele mesmo é quem vem ao nosso encontro. Jairo não poderia ter se encontrado com Jesus se Jesus não estivesse acessível a ele. Aquela mulher não poderia ter tocado a veste de Jesus se ele não estivesse acessível a ela. Se Deus, o Pai eterno, não lhe tivesse possibilitado esta bênção. Como também nem eu nem você poderíamos ter crido em Cristo, ou estarmos andando agora com Jesus, ou vivendo agora para Jesus, se Ele não tivesse sido acessível a nós. O próprio Pai nos conduziu a Jesus. Jesus disse que tudo o que o Pai me dá virá a mim. E Ele mesmo é quem tem chamado a cada pessoa a ir a Ele. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Devemos aprender a viver uma vida que valoriza a presença de Deus conosco, que valoriza o reino de Deus como prioridade para a nossa vida. Devemos viver uma vida transformada, uma vida de não conformidade com este mundo, de não conformidade com aquilo que despreza a Deus, e não permitir que a nossa razão ou o nosso coração seja conduzido, ou sejam os condutores da nossa maneira de viver, porque precisamos ser conduzidos pelo Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Precisamos ser conduzidos por Jesus. Ele é a solução de tudo o que precisamos. Aquele Pai permaneceu o tempo todo ao lado de Jesus, até que o que ele precisava for alcançado. Aquela mulher permaneceu o tempo todo ao lado de Jesus, até que o pudesse tocar. E creio eu que jamais deixaram agora de pensar em Jesus.
creio. Jesus, meus irmãos, ele se dispôs a ir na casa daquele pai aflito e esperançoso de que ele trouxesse de volta à vida sua filha. Jesus estava ali, acessível àquela mulher enferma. E lhe deu salvação e saúde. Jesus chegou até a casa daquele pai e ressuscitou a sua vida. Por isso, eu e você podemos ter toda a certeza que por Jesus, o próprio Pai Celestial nos deu acesso a Ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E Jesus diz: quem vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você tem esta bênção, que é Jesus acessível a você. Você tem essa bênção, que é o Pai está acessível a você por meio de Jesus. E a promessa de Jesus é essa: todo o que pede, recebe. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á, e aquele que busca, encontrará. Para que você possa buscar sempre a presença de Deus por meio de Jesus. Eu queria que você também pensasse numa coisa muito séria. Você precisa ser uma pessoa moldável por Deus, maneável nas mãos de Deus. Você precisa ser uma pessoa que ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Você precisa entender que para fazer parte com Cristo do reino celestial, você precisa ser uma pessoa regenerada, ou seja, nascida de novo, ter uma vida transformada. Porque quando Jesus voltar, Ele virá para buscar todos os que nele creram, que são pessoas regeneradas ou transformadas. Não basta apenas conhecermos o amor de Jesus, saber desse amor. Não basta apenas desfrutar, apenas no nível terreno desse amor, através de uma cura, através da solução de um problema, porque Deus é misericordioso. E Deus se importa com a dor, com a necessidade de cada um. Mas muito mais do que isso, é sermos uma pessoa transformada por Jesus pela salvação. Quando eu sei viver, sei me comportar de acordo com a vontade de Cristo em minha vida. Quanto aos princípios e valores do reino dos céus, princípios e valores morais celestiais, de forma que não é o meu coração ou a minha mente que vão governar a minha vida, mas uma mente transformada para ser segundo a mente de Cristo. Um coração para ser igual ao coração de Deus. Dá-me um coração igual ao teu. Esta é uma das nossas muitas canções que cantamos. Então, por Jesus, temos acesso ao Pai Celestial, temos acesso a Deus, temos acesso às bênçãos de Jesus, ao perdão de Jesus, à salvação, a uma vida de alegria. Quantos crentes estão vivendo hoje angustiados, porque estão amarrados nos laços de Satanás? Não estou querendo dizer que estão perdidos, mas estão amarrados nas obras da carne, que fazem com que o Espírito de Deus esteja triste.
e que têm resistido ao Espírito Santo quanto à vontade de Cristo para suas vidas. E por isso estão angustiados. Não foi à toa que o rei Davi pediu para Deus: dá-me novamente a alegria da tua salvação. Não retires de mim o teu espírito. Ele já tinha convivido por uns bons tempos com o rei Saul e sabia exatamente o que era ser uma pessoa sem a influência e a direção do Espírito Santo, e ser uma pessoa dominada e amargurada pelo espírito maligno. E a palavra de Deus nos orienta assim: não deis lugar ao diabo, mas encham-se do Espírito Santo. Não vivam segundo a natureza da carne, o fruto da carne, mas vivam pelo Espírito Santo, a vida no Espírito Santo, segundo o fruto do Espírito Santo. O fruto da carne. O que é o fruto da carne? Poderia ser uma expressão bem vaga para você que talvez não conheça essa expressão da palavra de Deus. Então eu quero ler para você a respeito do fruto da carne e o fruto do Espírito em Gálatas no capítulo 5, a partir do versículo 19. Quando fala de fruto da carne, é uma referência às obras carnais. E assim diz a palavra de Deus: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, ou seja, crucificaram as obras da carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito Santo, andemos também no Espírito Santo. Então, meus irmãos, como Jesus vai nos encontrar no último dia? Ou como vamos nos encontrar com Jesus a partir do momento que partirmos desta vida? Porque essas são as duas formas de nos encontrar com Jesus. Se você morrer, você vai encontrar com Jesus para dar conta da sua vida. E se você não morrer antes de Jesus voltar, Jesus volta. E como é que Ele vai te encontrar? Para julgar você. Temos uma vida maleável, trabalhada por Jesus, capaz de se submeter à vontade dEle, de viver pelo Espírito Santo, a nos conformar com a vontade de Deus e não com a vontade do mundo? Como Jesus vai nos receber na eternidade, seja pela morte, seja pela sua volta? Jesus é a solução para tudo o que precisamos. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele quem vai te livrar, e a mim, de todo o poder das obras da carne. Ele que vai produzir em mim e você o fruto do Espírito Santo, pela fé que temos nele, pelo amor e a obediência em que dispomos a viver conforme a sua palavra, os seus ensinos. Ele é a solução para tudo que precisamos. Ele vai suprir todas as nossas necessidades.
E a palavra de Deus diz que Deus é o que opera em nós, tanto o querer quanto o fazer a sua boa vontade. E quanto às nossas necessidades, Ele supre todas elas, muito mais, além do que possamos pedir ou necessitamos. Então, como é que está a nossa vida de consagração e de vivência com Jesus? Conversando com algumas pessoas a respeito disso, me indagaram a respeito desse dia da volta de Jesus, e disse: Ele poderá voltar nesta noite. Isso acabou assustando essas pessoas. Ele poderá voltar nesta noite. Ou então você poderá se encontrar com Ele. Então, vocês estão salvos? Essa é a mesma questão que eu passo para vocês. Jesus pode voltar nesta noite. Você poderá se encontrar com Ele nesta noite se Ele não voltar para todo mundo, mas pode chamar você. Você está salvo? Você está salva? Em que você está consagrando a sua vida? A eternidade é toda a sua vida, toda a sua existência, todos os seus sonhos, todos os seus ideais. Mas não de uma forma particular, mas de glória na pessoa de Cristo, na semelhança de uma vida justa, santa e perfeita com Cristo, de uma vida completamente gloriosa, feliz, porque esse é o projeto de Deus para nós, em que Jesus nos salvou, livrando-nos da escravidão e condenação do pecado, do inferno, e garantindo-nos que Ele nos dá da sua glória para refletirmos a mesma glória dele junto com o Pai. Então Jesus, Ele nos assegura total segurança nele. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para receber vocês. Vinde a mim e vocês terão descanso e paz para as vossas almas. Então Jesus é a solução para tudo o que precisamos. E nós somos orientados pelo próprio Deus a apresentar a Ele nossas vidas em santidade, nossas vidas em consagração a Ele, apresentarmos a Ele em oração, com súplicas e agradecimentos, com súplicas e ações de graças. E nós podemos o tempo todo estar em conversa com Deus, porque também nos manda: orai sem cessar. Irmãos e irmãs, não sejamos indiferentes ao chamado e ao propósito de Deus para as nossas vidas. Não deixemos em segundo plano as coisas espirituais. A vida proveniente do Espírito Santo de Deus para nós, a vida proveniente de Cristo, a vida proveniente do Pai Eterno. Não deixemos em segundo plano, porque o nosso maior projeto é a vida gloriosa com Cristo. Não é para esta vida, embora nela possamos experimentar das belezas e das delícias do céu. Podemos sim experimentar, como as pessoas também podem experimentar nesta vida aqui ainda os horrores e as tristezas do inferno. Mas a nossa vida é para uma gloriosa existência com Cristo junto do Pai. E a palavra de Deus diz-nos assim o seguinte: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói e que destrói grandemente. Então a tendência do mundo é mergulhar
cada vez mais na imoralidade, na violência, no pecado. Mas a redenção de Deus estará presente na vida de todo o seu povo, de todos os seus filhos, de todos os crentes em Jesus Cristo. Lembrem-se que os juízos de Deus são também o chamado de Deus para uma vida de salvação para aqueles que creem. Sempre que vocês lerem sobre os juízos de Deus na Bíblia, no Velho Testamento, vocês irão também ver as promessas de redenção de Deus. Então, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo ou julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele é salvo, quem não crê já está condenado. Que Deus tenha cada dia a sua graça revelada a nós. E eu sei que Ele o faz. Eu sei que Deus está cuidando de nós. Eu sei que Deus é um Deus presente na nossa vida. Eu sei que Deus é um Deus que supre todas as nossas necessidades em Cristo. E que Cristo está presente para nos abençoar com a sua salvação. Nós precisamos olhar para Ele, olhando para Jesus, autor e realizador da nossa vida. Olhemos para Jesus. Busquemos a presença dEle, andemos com Ele e vivamos para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e que possamos experimentar o agir de Deus e a sua presença na nossa vida. Amém? Vamos orar e assim nós vamos encerrar essa nossa reflexão. Pai de amor, obrigado, porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor está cuidando de nós, obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração, obrigado pela Bíblia, a Tua Palavra, que é a regra de fé e de conduta que o Senhor nos confiou para viver, nosso manual da vida. Muito obrigado pelas Sagradas Escrituras. E eu te peço que o Espírito Santo convença a todos de todas estas verdades e essas bênçãos que o Senhor tem proporcionado para a tua igreja. Porque só o Senhor pode convencer cada coração e edificar cada vida. E o Senhor disse, Jesus, nosso amado Salvador, que está edificando a igreja. E eu creio nisso. Eu creio que os que creem estão sendo edificados. Eu creio que os que não creem ainda precisam de salvação e assim serem edificados. Tenha misericórdia. Eu sei que o Senhor tem também. E que o Senhor conceda-lhes a fé. Pai de amor, entregue a Jesus a todos quantos ainda precisam de salvação. E o Senhor Jesus que salva todo aquele que vai a Ele, opere a gloriosa e eterna salvação na vida dessas pessoas. E que não entristeçamos a Ti, ó Espírito Santo, não resistamos ao Senhor, mas tenhamos um coração quebrantado, um espírito contrito e disposto a viver conforme a vida e a vontade de Cristo. Santifica as nossas vidas, Senhor. Dá-nos um coração igual ao Teu e torna-nos parecidos com Jesus. Eu não vou ver o que eu amo. Amém.